Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Prontos para nossa aula de língua portuguesa? Hoje nossa aula de número 32. Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês organizarem o material. Nós vamos precisar do caderno ou as folhas para anotações, o lápis, a borracha, o apontador, a caneta e também o dicionário, se você tiver. Em seguida, vocês anotem a data de hoje, o número da nossa aula, 32, língua portuguesa. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Pronto, material organizado. Então vamos relembrar a aula anterior. Na aula anterior, nós vimos o texto A Origem do Dinheiro, nós vimos onde fica a Turquia, nós vimos o uso da vírgula nas frases, nos textos, nós fizemos também atividades para ver o significado da palavra escambo e vimos também um vídeo sobre o dinheiro. Lembram que ele explicou como era emitido? Muito bem. E na aula de hoje, nós vamos fazer desafios relembrando os textos que nós já trabalhamos nas aulas anteriores e vamos ver um texto novo, o valor do dinheiro. Lembram do texto que nós trabalhamos na aula anterior, A Origem do Dinheiro? Hoje nós vamos trabalhar as características, a estrutura deste texto. Acompanhem com a professora. A Origem do Dinheiro, ele é um texto informativo que fala sobre uma informação. Ele traz uma informação para nós, né, que tem como objetivo esclarecer para o leitor sobre esse tema, esse assunto que ele está tratando. Ele apresenta um tema ou um assunto. No caso do texto que nós estudamos, o tema era o dinheiro, certo? Ele baseia-se em argumentos fundamentados em dados, pesquisas, conceitos, pesquisas científicas, ou seja, não é imaginado, ele tem que ter dados reais, fatos verdadeiros. E também divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão, como a gente já viu em textos anteriores. Agora, nós vamos fazer algumas atividades relembrando o texto. Acompanhem com a professora. A primeira, tem o texto para vocês lerem. Vocês vão ler o texto, fazer a leitura para poder responder a pergunta. Qual era o nome dado à troca de mercadorias excedentes? Lembram que a professora explicou que eles trocavam mercadorias entre si? Então agora eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, façam a leitura do texto para poder responder a questão.
Pronto, conseguiram responder? Vamos ver a resposta? Acompanhem comigo. Escambo. Por que escambo? Porque era a troca que eles faziam de mercadorias. Lembraram? Vamos para a próxima. Por que guardar essa riqueza não deu certo? O que era essa riqueza? Por que está ali, entre aspas? Então, leiam, procurem no texto com atenção e a gente já volta para responder. Pronto, responderam? Então vamos lá. Por que guardar essa riqueza não deu certo? O que era essa riqueza? Riqueza está ali entre aspas, porque está se referindo às mercadorias. E as mercadorias eram perecíveis. Então vamos conferir a resposta. Porque os alimentos eram perecíveis. Marcaram a letra C? Acertaram? Muito bem. Vamos para a próxima. Agora, prestem atenção, vocês vão ter que ler o texto novamente e vão ter que responder onde surgiram as primeiras moedas. Mais um tempo para vocês.
Tudo certo? Conseguiram? Então vamos conferir a resposta. Onde surgiram as primeiras moedas? Surgiram na Roma Antiga, surgiram no século XII a.C., na Lídia, ou surgiram na África? Surgiram no século XII a.C., na Lídia. Agora, observe junto com a professora aqui o uso da letra maiúscula nas palavras destacadas nesse trecho. As primeiras moedas surgiram no século XII a.C., na Lídia, onde atualmente se encontra a Turquia. Percebam que a professora destacou as letras maiúsculas. O uso dessa letra nessas palavras se justifica por letra A, se tratar de substantivos próprios, isto é, palavras que particularizam os nomes a que se referem, distinguindo-os dos demais da sua espécie. Letra B, se tratar de palavras que estão no início das frases. Deve-se sempre utilizar letra maiúscula no início de frases. Então, agora vocês vão analisar este trecho e responder se é a alternativa A ou a alternativa B.
Pronto, conseguiram identificar por que Lídia e Turquia estão escritos com letra maiúscula? Vamos conferir a resposta? Muito bem, estão com letra maiúsculas por se tratar de substantivos próprios, isto é, palavras que particularizam os nomes a que se referem. Então, se eu falo de alguém ou de algum lugar, eu preciso escrever com letra maiúscula, certo? Agora, observe aqui com a professora o uso da letra maiúscula nas palavras destacadas no trecho. Essa forma de troca ficou conhecida como escambo. Nessa época, não existiam moedas e dinheiro de papel. Agora, a professora destacou outras letras. Agora, vocês vão ler ali e marcar qual a alternativa que justifica o uso de letra maiúscula ali naquele trecho. Tudo certo? Vamos verificar a resposta. A letra B. Estão com letras maiúsculas por se tratar de palavras que estão no início das frases. Agora vamos recordar. Nós já estudamos, vamos recordar. Utilizamos letra maiúscula para escrever os substantivos próprios, que se referem a alguém ou lugar em particular e início de frases. Observe, as primeiras moedas surgiram na Lídia, onde hoje se encontra a Turquia. Observem que a professora destacou as, Lídia e Turquia. As começa com letra maiúscula porque está no início da frase. E Lídia e Turquia são nomes próprios, nomes de lugares. Certo? Combinado? Não podemos esquecer disso. Agora, observem com a professora. Pensando nas regras de uso da letra maiúscula, reescreva o trecho abaixo, deixando com letra inicial maiúscula apenas as palavras em que ela é obrigatória. As principais moedas mercadoria eram o gado e o sal, que servia para conservar os alimentos. Na Roma antiga, a forma de pagamento era realizada através do sal. Assim surgiu o termo salário.
Então, neste trecho, vocês vão reescrever utilizando a letra maiúscula somente onde o uso é obrigatório, conforme a gente já viu. Pronto, reescreveram? Vamos conferir? Acompanhem com a professora. As principais moedas mercadoria eram o gado e o sal, que servia para conservar os alimentos. Na Roma antiga, a forma de pagamento era realizada através do sal. Assim surgiu o termo salário. Observem que as começou com letra maiúscula, porque é início de frase. Na começa depois do ponto, então é letra maiúscula também, que é início da outra frase. Roma e Antiga é o nome do lugar, nome onde surgiram as primeiras moedas, certo? Agora leia o texto a seguir. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura e a gente já volta.
Fizeram a leitura? Acompanhem com a professora agora. O valor do dinheiro. Para ensinar ao filho o valor do dinheiro e tentar diminuir algumas de suas compras inúteis, a mãe o fez escrever uma relação detalhada de como gastava a mesada. Um dia em que escrevia com muito esforço as suas contas, ele disse: "Sabe, mamãe, desde que comecei a anotar tudo o que gasto, sempre penso bem antes de comprar alguma coisa." A mãe ficou toda contente pelo êxito do seu método e ele completou: "Eu nunca compro nada que seja difícil de escrever." Espertinho esse menino, né? Agora vamos fazer algumas atividades relacionadas ao texto. O texto que nós lemos, ele é uma anedota ou uma piada. Segundo o dicionário Aurélio, relato, anedota é um relato breve de fato engraçado ou curioso. Por extensão, uma piada. Vocês acharam engraçada essa piada? O menino foi muito esperto, né? Agora, vocês vão fazer a leitura do texto novamente para poder responder as outras questões que nós vamos agora pensar juntos, refletir um pouquinho sobre o texto. O que causa o efeito de humor no texto? Então, leiam o texto novamente para poder responder essa pergunta. O que causa o humor no texto, né? Qual foi a parte engraçada? Um tempo para vocês responderem.
Pronto, responderam? Então acompanhem comigo a resposta. Olha lá na tela. O que causa efeito de humor no texto é a resposta do menino em preocupar-se em não comprar coisas que sejam difíceis de escrever. Então, ali é a frustração da mãe em relação ao que ela queria com o menino, certo? Vamos para a próxima. Agora, vocês vão ler o texto novamente e responder. Qual era o objetivo da mãe ao pedir para o filho anotar os seus gastos? Então, releiam o texto, a parte que for interessante ali que vocês acharem e respondam para a professora. Vamos para a próxima. A mãe atingiu o objetivo? Explique. Qual era o objetivo da mãe? Ela conseguiu o que ela queria? Podem fazer a leitura do texto novamente e responder a questão.
A mãe conseguiu atingir o objetivo dela? Conseguiram? Explicaram? Então acompanhem com a professora aqui a resposta, se ficou parecida. A mãe não conseguiu atingir o objetivo, porque o filho pensou apenas na escrita e não nos seus gastos, porque a intenção da mãe era que ele pensasse nos gastos, certo? Agora, observem com a professora as características da anedota. As características desse gênero textual, ele é uma narrativa curta, ele tem um enredo simples e serve para descontrair, causar humor. Qual o texto que a gente já trabalhou que relembra essa informação? Lembram do conto? As 3 moedas de ouro? Eles são parecidos, certo? Agora nós vamos fazer uma atividade para relembrar todos os textos que nós trabalhamos nessa sequência. Acompanhem com a professora. Comparando textos, numere os quadros de acordo com as características dos textos que lemos. Nós já trabalhamos as 3 moedas de ouro, que era o conto de adivinhação. Nós trabalhamos a origem do dinheiro, que era um texto informativo. E nós trabalhamos o valor do dinheiro, que era a anedota, a piada. Então agora nós vamos ler as informações que temos ali e marcar qual texto se encaixa naquela informação. Por exemplo, o primeiro, conta as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Quais dos textos que nós trabalhamos conta a história e que tem personagens? O número 1, 3 moedas de ouro, o número 2, a origem do dinheiro, ou o número 3, o valor do dinheiro. Pode ser que tenha o 1 e o 2, ou só o 2, ou só o 3. Um tempo para vocês responderem. Pronto? Vamos conferir então? Conta as ações de personagens num determinado tempo e espaço. 1 e 3. Lembram que 1, as 3 moedas de ouro, e 3, o valor do dinheiro, que era a piada, eles possuem tempo, espaço e também os personagens. É caracterizado por narrar uma história através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. Número 1 e 3 também, porque eles podem ser baseados em fatos reais ou imaginários. Apresenta informação sobre um determinado assunto, com o objetivo de esclarecer para o leitor sobre esse tema.
O número 2, porque é o texto informativo. Ele precisa esclarecer o leitor sobre o que ele está falando. A narração da história é construída à volta de elementos narrativos, como espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. 1 e 3 também, porque ali tem o narrador, tem enredo, tem personagens também. Baseia-se em argumentos fundamentados em dados, pesquisas, conceitos e pesquisas científicas. O número 2, porque o texto informativo ele precisa se basear em fatos reais, em fatos verdadeiros. Tudo certo? Então por hoje é só. Cuidem-se e até a próxima!